Shalom, shalom, queridos, com muita alegria. Chegamos no início de mais um mês, né? E até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos guardado, nos liberado, nos levado a lugares novos, cumprido Sua palavra. E por esses e tantos outros motivos, é com muita gratidão que nós encerramos o mês de Tammuz e entramos, né, nessa nova porta de oportunidade, nesse novo tempo que é o mês de Ave. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder servir o reino, uma alegria poder viver esse tempo, né, onde o Senhor tem levantado uma voz acerca do seu tempo, acerca do seu reino, e ver o Senhor trazendo pessoas para esse tempo, né, como trouxe a mim e tem trago a você. É um momento é um motivo de muita gratidão ao Pai. Bom, hoje a gente está aqui para fazer mais essa ativação, né? Para dar início a mais esse mês, ao mês de Ave. Falar um pouquinho sobre o que esse mês representa, falar um pouquinho sobre a tribo, né, de Simeão, que é a tribo conectada, falar um pouquinho sobre a insígnia e para nós orarmos, né, entregando as nossas primícias ao Senhor, cumprindo, né, Números 10:10, entregando as nossas ofertas no início de mais esse mês. E é um momento de nós alcançarmos um pouquinho mais de sabedoria, né? Como diz em Salmo 90:12, aquele que conhece o tempo, aquele que busca esse entendimento, ele alcança coração sábio. Então, de glória em glória, nós vamos alcançando essa sabedoria que vem do Pai. E é uma alegria alcançar isso junto com você, junto com a sua vida. Amém? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o mês, né? Um pouquinho sobre o mês de Ave. Eu acredito que todos que estão aqui, que têm acompanhado, já entenderam que a Bíblia é cheia de marcações, né? Referentes a meses, a estações, a tempos, a ciclos, a semana, a horários, né? A Bíblia é cheia desses entendimentos e dessas revelações. E essa forma do Senhor atuar é para nos abençoar, né? Para nos entregar presentes mensais, para fazer com que a gente ande, né, na sua bênção, dentro da sua estrutura, dentro do seu reino. E um dos propósitos, né, que o Pai coloca dentro dessas marcações de tempo é que nós tenhamos a oportunidade de viver os seus ciclos, de viver uma mentalidade, um comportamento, um pensamento alinhado e ajustado com aquilo que ele tem, né? Então, todas as vezes que começa um novo mês, nós temos a oportunidade de viver as verdades bíblicas para aquele tempo, né? E eu louvo o Senhor por isso, porque o Senhor nos escolheu, né, para viver isso. E louvado seja o nome dele por esse tempo e por esse momento. Bom, nós estamos agora, né, no dia 28/7, depois das 18, né, nós estamos entrando nesse novo tempo, nesse mês de Ave, que é um mês bastante poderoso, né, bastante cheio de revelações, de entendimento. E eu quero ler com vocês um texto que está lá em Esdras, no capítulo, deixa eu ver se é o que tem marcado aqui, Esdras, capítulo 7, versículo 8 e 9, eu quero ler esse texto, porque esse texto fala acerca do quinto mês. Vamos lá, Esdras, capítulo 7, versículo 8 e 9. E no quinto mês chegou a Jerusalém, no 7º mês do ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida da Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Queridos, Esdras está falando aqui, né, que naquele tempo foi o tempo onde eles conseguiram sair do cativeiro babilônico, né? Esdras, um profeta, e ele está dizendo que eles saíram no primeiro mês e no quinto mês eles chegaram nesse período. Eu sei que eu sempre falo isso, queridos, mas não tem como não deixar de falar. A Bíblia, ela é um livro de revelações, ela é um livro que traz entendimento, que traz... Eu lembro lá atrás, quando eu não entendia acerca, nem sabia da existência de tempos e estações,
nós já ouvíamos, né? E tinha até imagenzinhas de que a Bíblia é a nossa bússola. Porém, nós sempre levamos isso como a bússola para o céu, né? Então, a Bíblia é o caminho que eu sigo para ir para o céu. Isso é real. Porém, é uma bússola que nos direciona muito mais do que somente essa caminhada no céu. Ela nos direciona, ela nos ensina a como viver os princípios do céu, mesmo estando aqui ainda na terra, né? Como viver essa eternidade, como exercer, como executar esse governo do Pai aqui na terra. Então, aqui a gente vê Esdras dando uma direção do que acontece dentro desse tempo. Vamos lá, vocês lembram no mês de Nissan, né? No culto de ativação, tudo o que aconteceu no mês de Nissan, a celebração da peça, a celebração dos pães ázimos, primícias, tudo o que aconteceu, o início da contagem do Homer, tudo o que aconteceu naquele tempo, o que era? É um salto, é uma mudança, é uma saída de cativeiro. Era um povo saindo do Egito, lembra disso? Pois aqui, novamente, nesse texto de Esdras, Esdras está contando um fato que no mês de Nissan, no primeiro mês, eles saíram da Babilônia. Então, o primeiro mês é um pontapé para eu sair de ambientes, para eu sair de um lugar e me posicionar em outro lugar. Então, o mês de Nissan é esse pontapé, onde eu dou início a uma nova trajetória, uma trajetória de libertação. Para quê? Para herdar o lugar da promessa. Ok? Então, dentro da liberação desse 5º mês, está um tempo de Deus liberado para que eu saia dos lugares de cativeiro, dos lugares de aprisionamento e me posicione dentro da promessa, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então, o mês 5º, né, que é o mês de Ave, ele vem com uma oportunidade de sair de ambientes que estão me prendendo, de circunstâncias, de situações, de sentimentos que estão me prendendo e entrar na promessa. Esdras entendeu isso, ele saiu da Babilônia e se voltou para Jerusalém. Queridos, quando se fala eu me voltei, né, Esdras voltou a Jerusalém, Israel saiu do Egito e foi para a terra prometida, está dizendo eu estou me voltando ao propósito, eu estou me voltando, me colocando no lugar aonde o Senhor estabeleceu para minha vida, aonde o Senhor separou para minha vida. Então é um tempo de eu sair dessas atmosferas, de eu sair desses ambientes que me prendem, para me posicionar dentro da promessa do Pai. Vamos lá, esse é o mês 5º e a insígnia é Tete, que é o número 9, mas eu quero ligar isso aqui que eu estou falando sobre esse tempo de oportunidade ao mês que a gente está encerrando, ao mês de Tamuz, aonde a insígnia era Het, e o número é 8. Daí vocês lembram que Het, o 8 é novos começos, e a letra, ela tem um formatinho, a pictografia lembra uma cerca de proteção ou uma cerca de separação, mas o formato dela hoje lembra uma porta. O que isso quer dizer? Né? Que quem viveu o mês de Tamuz saindo dos ídolos do coração, quebrando essas frequências erradas, hoje tem a oportunidade de passar pela porta e entrar numa nova oportunidade, queridos. Num novo começo, num tempo de gerar coisas novas para o Senhor. A gente vai falar sobre a insígnia mais à frente. Mas hoje nós estamos dando esse passo, entrando nesse novo ambiente, onde eu tenho a oportunidade de declarar libertação sobre a minha vida, sobre a minha casa. O mês de Ave é um mês para nós celebrarmos a promessa. Vamos lá, foi nesse tempo que era para o povo de Israel entrar na terra prometida. Era agora, no mês de Ave. Né? Quando o Senhor enviou os 12 espias, era para olhar a terra, e deste olhar a terra, eles tomarem posse, né? Eles montarem a estratégia para tomar posse dessa terra. Porém, o que aconteceu, queridos? Em vez deles entrarem celebrando a vitória, eles trouxeram murmuração. Eles duvidaram da palavra de Deus. Aqui não era um fato de
Ah, eu vi gigante, eu fiquei com medo. Não, queridos. Eles colocaram em descrédito a palavra do Senhor. Vocês lembram que eu falei sobre a estação no verão, que uma das vertentes da estação do verão é uma liberação de voz de falsa profecia, de colocar em descrédito a palavra, a promessa do Senhor? Então foi isso que aconteceu. O tempo da conquista, o tempo da expansão do território, o tempo das novas conexões, eles recuaram. Eles colocaram em descrédito a palavra do Senhor, porque o Senhor estava dizendo, eu estou dando essa terra para vocês. E eles olharam e falaram assim, Senhor, tem gigantes. Em outras palavras, Senhor, olha, tem seres maior que o Senhor não vai dar conta disso aqui não. Eles colocaram em descrédito. E daí, o que aconteceu nesse descrédito em relação à palavra foi que eles entraram num ciclo repetitivo de maldição. E eu quero falar com vocês acerca disso agora. Sobre fatos que têm acontecido no decorrer da história, no dia 9 de Ave, porque conta-se a história, queridos. Às vezes você olha para a Bíblia e fala assim, mas a Bíblia não relata que foi no dia 9 de Ave, né? E é uma verdade. A Bíblia não relata que no dia 9 de Ave o Senhor mandou. Não. Porém, nós precisamos entender que a história vem para completar, não vem para fundamentar, porque a Bíblia é o fundamento. Porém, Jesus disse assim, olha, se fosse para escrever tudo, não caberia em livros. E daí hoje aqui, né, no nosso continente, no sul, né, porque Israel está lá no norte, no nosso entendimento, nós sabemos que muitas coisas são testificadas pela história. Eu falo que eu me arrependo muito de, na época de escola, eu não ter estudado história. Porque seria muito mais fácil entender o que aconteceu com Jesus, Pilatos e todo aquele Constantino e tudo mais ali, se eu tivesse me aprofundado na história naquele tempo. Nós sabemos que a ciência testifica a palavra. Nós sabemos que a biologia nos dá a direção de como que funciona a genética, como é que funciona. Por exemplo, foi descoberto os cromossomos, foi descoberto que dentro da contagem, né, do DNA tem o nome de Yahweh, né, o nome de Deus. Por quê? Porque a ciência, porque os estudos paralelos, aquilo que é contado explica detalhes que não estão na Bíblia. E aqui nós estamos falando da história de Israel. Ok? Então, você não vai encontrar na Bíblia, mas a história conta que isso aconteceu. Então, a história conta relatos como a nossa história conta que o dia da descoberta, o dia de Tiradentes, né? A nossa história conta dias, né? Então, a história de Israel conta fatos também, ok? Então, conta-se a história que no dia 9 de Ave foi esse dia dos espias e foi o dia que daí o Senhor liberou uma palavra, né? O Senhor, por correção àquele povo, falou, então agora vocês vão ficar no deserto, porque vocês não estão prontos para isso aqui. Vocês ainda não entenderam quem eu sou. Então eu vou precisar colocar vocês no deserto para mudar essa mentalidade, para tratar o caráter de vocês. Porque eu sou aquele Deus que tirou vocês do Egito, eu sou o Deus que abriu o mar, eu sou o Deus que fez tudo isso. E vocês ainda não entenderam quem eu sou. Então agora, 40 anos de deserto, vocês não vão herdar porque vocês não confiam. Então Josué e Caleb trouxeram relatórios positivos, eles creram naquilo que eu vou fazer, então eles vão herdar essa terra. Será eles. Então, esse decreto de Deus veio nesse dia. Mas outras coisas que aconteceram no dia 9 de Ave. Em 587 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram o templo de Salomão. Então, Babilônia sitiou Israel e destruiu o templo em 587 a.C., no dia 9 de Ave. No dia 9 de Ave de 70, depois de Cristo, foi a vez do Império Romano. Daí eles reconstruíram o templo, e daí foi a vez do Império Romano entrar e destruir o segundo templo. E isso, queridos, trouxe uma marca muito terrível na vida do povo de Israel, porque hoje eles não têm onde cultuar, né? Eles aguardam o terceiro templo, porque eles acreditam que nessa construção do terceiro templo, que já está bem adiantada, vai se manifestar o Messias, né? Porque eles ainda aguardam o Messias. Então, essa destruição também do segundo templo também aconteceu no dia 9 de Ave,
no ano 70 depois de Cristo, em cumprimento daquela profecia onde Jesus passa em frente ao templo e fala assim, olha, isso aqui é destruído em 3 dias. Jesus estava dizendo acerca dele, né? Mas ele estava usando o templo e falando que haveria uma destruição naquele templo também. E é por isso, por causa dessa destruição, que o povo até hoje chora nos muros das lamentações, porque o muro das lamentações é o lugar do templo, né? Então eles choram ali naqueles pedaços que sobraram, clamando ao Pai para que o terceiro templo seja realmente edificado, para que eles venham novamente voltar aos sacrifícios e ter o Messias, ok? Então, isso aconteceu no dia 9 de Ave. No dia 9 de Ave do ano 135 depois de Cristo, os judeus novamente invadem, Roma novamente invade Israel, Jerusalém, e mata, extermina os judeus que estavam ali. Porque nesse tempo já havia tido um esparramar de judeus por outras nações. Mas Roma novamente entra, invade, né, e mata. Daí é uma questão de morte mesmo, os judeus que estavam vivendo ali. No ano de 1095, no dia 9 de Ave, houve uma outra, daí já como cruzada, né, como igreja, e eles invadem novamente, porque, queridos, o povo havia se desparramado. Então, aqueles que estavam morreram, mas daí tem pessoas que voltam, sempre voltam para a reconstrução de Jerusalém. E daí, novamente, as cruzadas, né, romanas sitiam e matam novamente, porque existia toda a questão de luta, né, relacionada à igreja. E a gente vai ver essa história começando nos concílios ali, né? Eles tirando toda a base de Jerusalém. Então há uma perseguição. No dia 9 de Ave de 1290, os judeus são expulsos da Inglaterra. O rei expulsa todo mundo e não aceita mais que os judeus permaneçam nas terras inglesas. No dia 9 de Ave de 1492, os judeus são expulsos da Espanha, né? Os judeus que habitavam ali foram expulsos das terras espanholas. No dia 9 de Ave de 1942, aqui agora já na Segunda Guerra, né? Os judeus são deportados daquele campo de concentração de Varsóvia e são levados aos campos de morte, né? Tem vários filmes e livros que contam isso. Tem aquele Diário de Anne Frank, tem O Pianista, A Lista de Schindler, o Menina do Pijama Listado, eu acho. Aquele outro que é alguma coisa de pipa lá, Caçador de Pipa, alguma coisa assim, que eu não lembro o nome agora. Mas tem vários clássicos que contam essa história e são baseados na história real. E foi nesse tempo, mas aconteceu no dia 9 de Ave. E bem recente agora, em 2005, no dia 9 de Ave, os judeus são expulsos da faixa de Gaza. Isso, queridos, não tem como ser coincidência, né? O que aconteceu naquele tempo, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, na tomada, né, na construção de Israel, né, porque ali era o início de tudo, a tomada daquele território, né, a terra de Canaã, era o início de tudo, da nação Israel. A posição daqueles 10 espias abriu-se, colocou Israel dentro de um ciclo de repetição maldito, né? E até hoje os judeus consideram o mês de Ave um mês baixo até o dia 15. Eles sofrem. Não, como que eu posso te explicar? Não é uma tristeza, eu tô triste, vou morrer aqui. Não, não é esse tipo de tristeza. Mas eles sofrem com medo de que outras coisas aconteçam no dia 9 de Ave. Então, eles têm um temor, né, um medo acerca dessa data, porque eles sabem que coisas horríveis já aconteceram com eles. E eles proclamaram o jejum, né? Você pode pesquisar, tem o jejum do dia 9 de Ave, que para eles é como o jejum de Yom Kippur, clamando para eles não serem destruídos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia para que não haja destruição. Daí você pode perguntar, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Queridos, hoje nós somos o Israel de Deus, nós estamos implantados, né? Nós somos enxertados nessa essência da mentalidade de Sião e nós recebemos essa seiva. Então, esses primeiros dias desse mês que está iniciando, é um mês onde os ciclos repetitivos vão jorrar. Eu tenho falado, né, sobre isso,
Nós estamos no verão, o tempo da colheita, e a gente vai colher o quê? Aquilo que está dentro da gente. É lógico que vão ter colheitas externas, mas tudo que vai brotar e vai frutificar. Então, se eu tenho vivido ciclos repetitivos, esse é o tempo que isso vai potencializar. Então, ciclos de depressão, de tristeza, de desistência, de medo, de insegurança, de retrocesso, né? Vai aflorar esses níveis de sentimento para que eu retroceda, né? Para que eu volte para o deserto. E daí, queridos, o mês de Ave é uma porta de oportunidade, porque tudo isso vai depender da minha escolha, vai depender muito do meu posicionamento, né? Deuteronômio tem aquele texto maravilhoso, né? Esse que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe. Por quê? Porque nós estamos entrando dentro disso por Cristo, e em Cristo tem remissão de todas as coisas. Então, eu não preciso viver esses ciclos repetitivos. Muito pelo contrário, eu tenho a oportunidade. Mas como sai? Eu preciso mudar a mentalidade. Eu preciso matar essas raízes malignas. Eu preciso arrancar, né, isso de mim. E começando pela orfandade. Eu preciso arrancar a orfandade do meu coração. Até mesmo porque a palavra ave é pai. Então, é um mês onde eu tenho essa oportunidade de viver a essência da filiação, da adoção. Eu sou filho, eu sou filha. Então, eu não preciso mais viver essa história, né? Eu posso viver uma nova história, de uma nova construção. E daí tem algumas chaves que a gente vai ver isso na tribo, né? Como que a tribo se posiciona e vai nos ajudar a vencer esses ciclos repetitivos. O mês de Ave fala sobre passar sobre esse lugar estreito, né? Eu passo neste lugar onde eu posso viver essas repetições, mas eu me posiciono como filho, como filha, para viver uma nova história. Até mesmo porque, né, o mês 8 é novos começos, e o mês 9 é o mês do gerar. Então, é um mês poderoso, nós estamos entrando na metade do verão. E talvez para você tenha olhado e falado assim, esse negócio tem dado muito certo para mim, não. Né? Não tem fluído. Mas então aqui o Senhor vem com uma nova oportunidade, gere isso. Tem coisas para acontecer. Né? Nós estamos entrando na metade, tem muito ainda para ser feito. Não desista, viva os tempos que o Eterno tem, né, para a sua vida, para a sua casa, ok? Esse mês é o tempo de sair do deserto. Não fica 40 anos peregrinando no deserto. Saia do deserto e entre na terra prometida. Isso era o propósito do Senhor. Olha, vocês viveram no deserto esses dias, mas agora é o tempo de herdar a terra. Né? Então, escolha sair do deserto, escolha sair desse ambiente. Eu não sei como. Né? Talvez você olhe e fale assim, você acha que eu quero ficar no deserto? Queridos, mas existe pessoas que estão no deserto porque o Senhor colocou por um processo, por um trabalho, mas existem pessoas que estão no deserto porque querem ficar no deserto. Porque o deserto é um lugar de comodismo. Vamos lá. No deserto, apesar de ser o deserto, tinha a coluna de fogo aquecendo durante a noite. Tinha a nuvem protegendo durante o dia e sinalizando, né, para onde eles deveriam se mover. Eles não precisavam comprar roupa e nem calçado, porque a roupa e o calçado não gastavam, não acabavam. Eles não precisavam ficar desesperados por comida, porque todas as manhãs tinham maná e na sexta-feira ainda tinha porção dobrada para ter no Shabat. Né? Então, apesar de estar no deserto, o deserto era um lugar cômodo, porque a terra prometida ia cobrar deles trabalho. Ó, agora, tudo isso aqui que vocês tinham no deserto não tem mais. O deserto é o tempo para você crescer, para amadurecer. Cresceu e amadureceu, querido, vão trabalhar. Você tem que conquistar essa terra agora. Tem que tirar os gigantes, tem que tirar a sujeira, tem que tirar ervas daninhas. Vamos! Você precisa edificar isso aqui. E daí muitas pessoas, eles querem ficar no deserto. Por quê? Porque no deserto é o lugar dessas manifestações, desses milagres. A terra prometida não.
Queridos, quantos cristãos olham para trás e têm saudade de coisas que aconteceram no passado? Vou dar um exemplo. Quando minha filha caçula era pequena, já testemunhei isso. Ficou eu e meu marido desempregado por 2 anos. E foi um tempo, querido, de deserto, mas foi um tempo onde eu provei muito milagre. Milagres que eu não provo hoje. Muitos milagres. Muitos. De botija de gás vazia durar 6 meses. De, naquela época, há quase 20 anos atrás, aparecer mais de R$1.000 na minha conta. De pessoas trazerem ofertas altas, porque minha casa estava com as parcelas atrasadas, e de 10 meses de parcela atrasada, e a pessoa fala, eu estava orando, Deus mandou trazer isso aqui, era exatamente o dinheiro das parcelas. Roupa, eu passei mais de 10 anos sem comprar roupa para as minhas filhas, porque jorrava, entende? Então aconteceu muita coisa, foram muitos milagres. E eu olho para trás e foi tremendo, e isso me deu muita bagagem, mas eu não quero voltar para aquele tempo. Hoje eu não vivo mais aquela história. Por quê? Porque eu não estou mais no deserto. Mas tem muitas pessoas que ficam com saudosismo. E eles querem ficar naquele lugar porque eles querem viver dessas migalhas. Você não pode dizer isso porque eram coisas grandiosas. Sim, queridos, mas o Senhor tem governo para você. Você não é uma criança que tem que ficar sentada esperando o pai te amamentar o tempo inteiro. O Senhor está te chamando para a conquista. Então saia desse lugar. Eu comecei falando, né, da questão de sair dos cativeiros. Queridos, quem fica em cativeiro? Com todo o respeito do mundo, é quem quer ficar. Porque o Senhor deixa chaves. Como que a gente vai parar em cativeiro? A gente vai parar em cativeiros ou por pecados, ou por traumas, ok? Uma dor extrema me colocou naquele ambiente. Fragmentou a minha alma e me deixou presa. E daí o Senhor fala, perdoa. Por quê? Porque o perdão me tira do cativeiro. Mas eu não quero perdoar. Porque eu quero ficar ali no vitimismo, eu sou coitada. Eu quero ficar no deserto. Porque eu quero as pessoas olhando para mim com dó. Eu quero que as pessoas entendam o quanto que eu sou sofrida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, ai, tadinha, eu vou cuidar de você. Sai desse lugar. Porque se você continuar no cativeiro, você não herda a terra. Se você continuar no deserto, por mais que seja um lugar cômodo, aonde eu não preciso fazer muitas coisas porque eu sou servido, eu não herdo a terra, queridos. Eu vou passar a vida inteira ali com o mesmo sapato, com a mesma roupa e comendo a mesma coisa. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já falei isso várias vezes. Eu fico pensando que era muito difícil. Mulher ama sapato. Você já imaginou passar a vida inteira com um sapato só? O sapato não acaba em comprar outro. Queridos, eu quero viver a abundância do Senhor. Eu quero conquistar pro Senhor. Eu quero deixar legado. Eu quero deixar uma história construída. E no deserto não acontece isso. No deserto, o que acontece é o Senhor falando assim, vocês vão morrer, né? Eu vou cuidar de vocês, tá? Vocês vão ficar no deserto, eu vou estar junto. Eu vou liberar tudo o que vocês precisam. Porém, vocês vão morrer no deserto. Porque vocês não têm capacidade de abrir mão do deserto para herdar a terra prometida. Então, como que eu saio dos ciclos repetitivos? Resolva a sua vida. Resolva a sua alma. Se desvincule dos demônios que estão se alimentando das suas dores. Como que eu faço isso? Onde está o problema? Perdoa, resolve, expulsa os demônios e herda a terra. Ai, você falando assim é muito fácil, mas não é tão fácil. Queridos, eu já tive nesse lugar. E eu não vou dizer para você que não tem nenhuma área na minha vida que não esteja livre totalmente. Com certeza, na caminhada, eu vou diagnosticar áreas de cativeiro na minha vida. Isso é normal. Porém, eu não vou ficar lá. Todas as vezes que eu diagnosticar uma área, eu vou sair desse lugar. Porque eu quero viver o chamado. Eu quero viver o propósito. Eu quero viver o governo. E eu estou disposta a sair daquilo que me prende. Vai ter renúncia, vai ter dor, vai ter sofrimento.
Porém, queridos, eu atravesso a porta, mês 8 para o mês 9, eu atravesso a porta, aproveito essa oportunidade para viver uma coisa nova quando eu abro mão do velho. O que são ciclos repetitivos? São datas marcadas onde eu vivo o velho. Onde eu vivo a mesma destruição, onde eu vivo o mesmo medo, onde eu vivo o mesmo pavor, onde eu vivo o mesmo pânico. Decida sair desse lugar. Decida sair. Renove a sua mente pela palavra. Mude a sua mentalidade, como dizem Romanos. Perdoa quem tem que perdoar. Queridos, não coloque em dúvida a palavra do Senhor. O Senhor é o justo juiz. Ele é o suficiente para julgar as suas causas. Não coloque em dúvida, porque o fato de você colocar em dúvida a palavra do Senhor vai fazer com que você fique e morra no deserto. Que foi o que aconteceu com esses espias. E foi o que aconteceu com o povo, porque se o povo tivesse se posicionado naquele momento e falado assim, eu estou com Josué e Caleb. Se eles estão dizendo que vai dar certo, eu confio, o Senhor falou, vão para cima. O povo não teria morrido só esses 10 espias. Mas o povo se acomoda. Ah, eu não quero ir pra guerra não. Ixi, não vou não. Tem gigante. Tá, queridos, problema do gigante. Se a terra é minha, eu vou conquistar. Porque como Davi disse, eu não estou indo na força do meu braço, eu estou indo na força do Senhor. E na força do Senhor eu posso conquistar todas as coisas. Olhando para mim, olhando para o gigante, eu não conquisto mesmo. Queridos, nós sempre teremos medo. Nós sempre teremos insegurança. Sabe, deixa eu contar um segredo para vocês ao vivo e a cores aqui. Eu faço esses cultos, né? Essas liberações de ativação. E às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou tão pequena diante de tanta gente grande que tem por aí. E eu não estou com vitimismo, tá? Eu estou reconhecendo a grandeza que tem em muitas pessoas. Mas eu não vou parar. Sabe por que eu não vou parar? Porque eu entendi o meu chamado. Eu entendi que esse é o lugar que Deus tem para mim. Eu entendi que podem ter gigantes, e agora não colocando como inimigos, pessoas maiores do que eu, mas todo mundo tem seu tempo, tem seu processo. Cada um no seu quadrado. E tem pessoas extremamente maiores. E será assim, porque uns é para 30, outros é para 60, outros é para 100. E sempre será assim. Sempre eu vou encontrar pessoas que sabem mais do que eu, sempre eu vou encontrar pessoas que oram mais do que eu, sempre. E você também. Mas isso não define, queridos, quem eu sou e para que Deus me chamou. Porque tem pessoas que serão alcançadas pela minha vida. Tem pessoas que serão alcançadas pela sua vida. Então decida sair desses ambientes que te aprisionam. Que te fazem viver ano após ano a mesma dor. Queridos, todos nós temos história. Todos nós temos história. Se a gente parasse aqui, né? E fosse fazer um bate-papo ao vivo, vamos conversar? E vamos contar a história. Como é que você nasceu? O que aconteceu na sua infância? O que aconteceu na sua juventude? Queridos, todos nós teríamos N histórias de destruição. De abandono, de morte, de molestação, de estupro, de assalto, de acidente, de todos nós. Um teria uma proporção de um lado, outro teria proporção do outro. Qual a diferença entre um e o outro? Um decidiu. Um decidiu sair disso. Meu Deus, eu tô parando muito nisso aqui, né? Eu não sei com quem o Senhor tá falando aí. Um decidiu. Eu sei que existem questões de temperamento, que para uns temperamentos é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas tudo é possível ao que crê. Não use muletas. Ah, você não sabe minha história. Ah, porque meu temperamento é assim. Ah, porque eu não fui ensinado. Tá bom. Tudo bem. Isso é do passado. Decida hoje. Se posicione hoje. Creia hoje. Se aproprie hoje. Saia do cativeiro hoje. Decida sair do deserto hoje. A não ser que o deserto é o momento que o Senhor está te colocando, daí você não vai sair. Mas se o Senhor está te colocando, é para fazer você maior. Não é para te matar. Deserto não é. Deserto é escola. Deserto não é guilhotina. Mas o deserto tem que ter tempo, queridos.
Tem que ter o tempo de entrar e tem que ter o tempo de sair. Deserto não é contínuo. A vida do Senhor não é uma vida de destruição. A vida do Senhor é de bondade, de paz, de alegria, de justiça. Se você crê que você está vivendo uma destruição e isso é a vontade do Senhor, você está servindo Deus errado. Porque quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, não foi o Senhor. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então decida. Decida se posicionar e falar, Senhor, eu quero a terra prometida. Eu quero a promessa que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver as tuas grandezas. Muda minha mentalidade. Me faz enxergar aonde estão os lugares de trevas da minha alma. Me faz enxergar aonde eu ainda estou preso. Traz luz, Senhor. Traz luz nas áreas de trevas da minha vida. Traz luz para que eu enxergue o caminho da saída. Eu estou disposto. Senhor, me mostra quem que eu tenho que perdoar. Eu estou disposto. Me mostra o que eu tenho que consertar. Eu estou disposto. Mas eu não aceito mais viver isso aqui. O Senhor é contigo para te fazer ser abundante nessa terra. Deus ainda quer que o mês de Ave seja um mês de conquista, para que você celebre a bondade do Senhor. Para que seja um mês onde você veja os grandes feitos do Eterno. Não tenha medo do gigante. Aquele que te chamou, ele é o suficiente. O Senhor jamais enviaria você para lutar com um gigante e não te daria as armas, não te daria a estratégia, nem que seja um estilingue com 5 pedrinhas. O Senhor sabe como destruir o gigante. Não tenha medo, vá com ele. Ele jamais te colocaria num lugar de destruição. Ele é o Pai, né? E é isso exatamente que eu quero dizer, né? A palavra ave é a palavra Pai. Então decida hoje se posicionar como filho. Eu posso, eu vou. Não por mim, porque eu confio no Senhor. Eu não sei como fazer, mas eu estou sentindo o chamado para fazer. Então eu vou, porque eu sei que aquele que me chamou já liberou para que eu execute. Ele já liberou as armas, ele já liberou as estratégias, ele já liberou a palavra. E no dia a dia, no caminhar, o Senhor vai me dando. Olha, Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que a lâmpada é para os pés? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma estrada. Isso aqui é os pés. E a lâmpada está aqui. Então, essa lâmpada, ela tem um poder de iluminação. Se eu ficar parado, eu vou ter iluminação aqui. Eu vou ter iluminação aqui. Mas todo o restante vai estar em trevas. Porém, a partir do momento que eu dou passos, essa iluminação vai guiando e me mostrando o caminho que eu devo andar. Então, eu só enxergo o caminho se eu estiver em movimento. Confia, queridos, no Senhor. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Não sabe como fazer? Se levante e caminhe. Moisés chegou diante do mar, não sabia o que fazer. E o Senhor falou, vai, marcha, meu filho. No passo a passo, o mar foi se abrindo. E a gente poderia contar um monte de histórias bíblicas sobre isso e um monte de testemunhos depois disso. De circunstâncias. Tem um pregador muito querido na nação que ele diz assim, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. Porque a ideia que vem do Pai, ela vai abrir portas para que você tenha tudo aquilo que é necessário. Então decida sair desse lugar. E sair desse ciclo de repetição é o se levantar e andar. Eu vou sair disso aqui, Senhor. Não sei como, mas eu confio no Senhor. E eu confio que aquele que liberou a palavra é poderoso e ele é o suficiente para me arrancar desse ambiente. Então o mês de Ave é um mês para romper com ciclos de maldição, com ciclos de incredulidade. E é um mês para sair desses ciclos e sair do deserto. O mês de Ave está conectado à tribo de Simeão, né? Vamos ver quem era Simeão, né? Como que Simeão foi gerado. Gênesis 29, 33 diz assim, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, portanto, o Senhor ouviu.
que eu era desprezada. E deu-me também este, e chamou-lhe Simeão. Simeão, a palavra Simeão vem do hebraico Shimon, ou chamar, que significa ele ouviu. E, por consequência, tem o significado de ouvinte, né? Então, Simeão, o nome Simeão é um ouvinte. Sobre a tribo de Simeão, tem esse significado de ouvir, de estar atento. E daí, queridos, o ouvir, quando nós vamos para o original, ele está ligado à obediência, e a obediência está ligada à credibilidade, ao crer. Então, a partir do momento que eu ouço, eu obedeço. E eu obedeço porque eu creio. Você consegue entender isso? Talvez com tudo isso você consegue enxergar que os 10 espias fizeram foi muito mais profundo do que simplesmente trazer um relatório negativo. Eles desacreditaram. E por desacreditar, agora é o efeito inverso, né? Por desacreditar, eles desobedeceram. E por desobedecer, eles deixaram de ouvir a voz do Senhor. Eles foram na mão, né? Ouviram, obedeceram, foram, chegaram lá, resolveram ter uma palavra contrária. E daí eles voltaram na contramão. Então, Simeão tem essa questão de ouvir. Ave é um mês para você ouvir e compreender. O Senhor está falando, saia do ciclo de repetição, resolva. Você precisa decidir o que você vai fazer com aquilo que você tem ouvido. Queridos, muitas vezes nós entramos em crise e falamos assim, o Senhor ama mais fulano do que me ama. O Senhor não sei o quê. Mas nós precisamos entender a diferença. Quantas vezes pessoas diferentes estão no mesmo ambiente, recebem a mesma palavra, recebem a mesma revelação, recebem a mesma oração. Uma flui e a outra retrocede. Por quê? É a decisão do que eu faço com o que eu ouço. Eu decido. Mas tem coisa que está vinculada ao chamado, aquilo não era para chamado. Eu não estou dizendo disso, queridos. Eu estou dizendo que vem uma direção. Nem todo mundo vai ouvir isso aqui e vai romper nisso aqui ao ponto de ensinar acerca disso. Mas a oportunidade de caminhar dentro dos tempos vem para todo mundo. A questão de ministério é diferente. Mas tem pessoas que vão fluir, e a vida será uma vida fluente dentro dos tempos de Deus. E tem outras pessoas que vão retroceder e ainda vão falar mal. E daí, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, você recebeu uma informação, decida. A não ser que essa informação que você recebeu é uma informação de heresia, uma voz maligna, uma voz que te desligue do Senhor, e não que te ligue. Daí sim você tem que romper. Mas tudo é uma decisão. Eu tenho que saber quais são as vozes que eu tenho ouvido. E diante dessas vozes, a decisão, a responsabilidade do que eu ouço é minha. Do ouvir, do obedecer, do crer é minha. Essa responsabilidade é minha. E eu preciso entender isso. E eu preciso agir com maturidade dentro disso. Vamos ver o que Jacó libera, né? Acerca de Simeão. Gênesis 49, versículo do 5 ao 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu argumento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Queridos, quando a gente vai para Gênesis 49, Israel abençoando os filhos, as 12 tribos, e de repente a gente se depara com isso aqui, que parece mais que Israel está amaldiçoando o filho do que abençoando. Por que essa palavra foi liberada? Simeão teve a sua queda, né, quando ele usou de espada para matar o povo que estuprou sua irmã, Diná. Depois disso, nós não vemos Simeão caminhando numa atitude de arrependimento. Muito pelo contrário, né? Ele projetou tudo. Diná foi defraudada e ele projetou tudo. E daí a gente não vê arrependimento, né? Porque ele teve tempo, querido, de se arrepender. Ele fez um plano,
ele circuncidou todo o povo, ele esperou o terceiro dia, quando o povo estava no auge da dor, ele e Levi, para matar todo mundo. Então, nesse período, ele teve tempo de se arrepender. E isso fez com que Simeão quase fosse cortado das 12 tribos. E Moisés, lá no final de Deuteronômio, quando Moisés também abençoou as tribos, Moisés não abençoou Simeão. Porque isso trouxe uma marca negativa acima de Simeão. E talvez isso para você seja estranho, porque nós vemos em vários textos do Antigo Testamento o Senhor mandando entrar em determinados lugares e matar. Por exemplo, o caso dos amalequitas, né? Que era para exterminar todos eles. E daí você pensa assim, qual a diferença, né? Morte é morte. Queridos, vamos lá. Em Gênesis 15:16, acerca do dilúvio, né? O Senhor está dizendo que naquele lugar havia se enchido uma medida de iniquidade. E porque essa medida de iniquidade havia sido cheia, o Senhor exterminaria o povo. Porque o Senhor estava agindo com a justiça, dentro do seu juízo. Porém, o que aconteceu com Simeão foi, Simeão não agiu na justiça de Deus. Simeão agiu na justiça própria. E quando eu entro na justiça própria, que é o que nós estávamos falando lá, a questão do não perdoar, do não se posicionar, do desejar ficar nesses lugares de deserto, porque eu acredito que eu sei o que é melhor para mim, eu estou fazendo do meu jeito. Eu atraio o juízo de Deus para minha vida. Por quê? Porque a justiça própria é uma declaração de que eu não creio, eu não confio em Deus. Eu não confio que Ele julga as minhas causas, eu não confio que Ele vai agir em meu favor, eu não confio, e por não confiar eu vou fazer do meu jeito. Vocês conseguem entender isso? Simeão ouviu o lamento da sua irmã e entrou na justiça própria. Por isso esse é um tempo, né? Eu estou falando que é o tempo das oportunidades. É um tempo onde você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve e com as decisões que você toma. Para que você não entre em ciclos de repetição. Ou para que você não continue dentro desses ciclos de repetição. Olha só. Deixa eu pegar aqui. É evidente que não é necessário dizer que entre os irmãos Simeão e Levi houve uma quantidade enorme de pecados. As suas armas, o Senhor disse, né? São instrumentos de violência, de anarquia. Queridos, a insígnia, a bandeira de Simeão é a espada. Porque o Senhor levantou aquela tribo para ser uma tribo de guerra. Uma tribo que ouvisse o Senhor e caminhasse diante dessa voz para a destruição dos inimigos. E Simeão pegou aquilo que o Senhor havia dado como identidade para agir na justiça própria. Então, as espadas de Simeão deixaram de ser um instrumento de justiça e passaram a ser um instrumento de anarquia. Deixaram de ser um instrumento de ouvir o Senhor para ser um instrumento de ouvir os desejos do meu coração. E fez com que Simeão se perdesse, deixando de viver a justiça de Deus. A violência que foi praticada por eles em Siquém tirou eles da bênção de Jacó e tirou eles da bênção de Moisés, queridos. Olha que coisa terrível. Levi não herdou a bênção da primogenitura, que seria Levi, o sacerdote, para herdar a bênção da primogenitura. Ele não herdou a bênção da primogenitura. E Simeão ficou numa terra longe, e para entrar na terra da promessa, ele teve que se misturar com Judá. E daí isso cumpre a palavra, né? Porque olha só, em Gênesis 49, no final diz assim, ó, eu vou dividir eles e vou espalhar eles em Israel. E isso aconteceu. Simeão deixou de ter a sua porção para ser espalhado no meio de uma outra tribo. Porém, o Pai é um Deus de remissão. Quando Simeão ouve Judá, né? Judá chama Simeão quando vai tomar posse da terra, né? Para aquela batalha.
Simeão vai, ele ouve e vai para servir. Quando o coração de Simeão é tomado no servir, Simeão é introduzido dentro da tribo de Judá, que era a tribo da adoração. E isso mostra, queridos, que quando eu decido me submeter, servir, ouvir, eu passo a ter direito a habitar no meio da adoração. Mas como que eu decido servir, queridos? Eu decido servir no momento que eu decido sair dos meus ciclos repetitivos. Então eu decido abandonar as minhas dores, resolver as minhas dores para cuidar de outras pessoas. E daí sim eu tenho o direito de habitar no meio desse ambiente de adoração. E essa posição de Simeão fez com que ele fosse contado novamente lá em Apocalipse com as 12 tribos, porque ele passou assim por um fio de cabelo de perder toda a herança por ser violento, quando deveria ter agido com misericórdia. Siquém, né, que foi lá e estuprou Diná, ele se posicionou, queridos, para consertar o erro. Ele falou assim, eu não deveria ter feito isso, eu defraudei ela, eu vou casar com ela. Ele se posicionou em arrependimento para resolver a situação. No entanto, Simeão vai lá e usa a espada de violência, ao invés de usar a espada de benevolência, de misericórdia, de bondade. E deu ruim, deu muito ruim. Encerrando já, né, a letra que está vinculada a esse mês é insígnia Tet. Ela tem o formato de tipo uma barriguinha mostrando um gerar, né? O seu valor numérico é 9, mostrando que eu posso gerar um novo tempo. Mostrando que eu posso entrar nessa oportunidade e gerar algo novo para o Senhor, saindo do ciclo de repetição e herdando a terra. Então, uma chave poderosa para esse tempo, né? Chaves poderosas para esse tempo saia da raiz de ofensa, entre na adoração, sirva os irmãos, decida viver o novo de Deus, decida gerar algo que glorifique o nome do Senhor, porque o ciclo de repetição, queridos, não glorifica. Por que Deus é esse? Que não cuida de nós. É isso que demonstra o ciclo de repetição. Mas muitos não sabem que os ciclos de repetição estão ali não por causa de Deus, mas por nossa causa. Então decida fazer da sua vida uma vida que glorifique o Pai. Amém? Hoje é o dia, né, de apresentarmos as nossas ofertas ao Senhor. E você que está com a sua oferta, talvez você vai para o culto só no domingo, né? Vai levar só no domingo, mas separe ela aí no seu coração agora, porque em Números 10:10 diz que esse é o tempo de apresentar os nossos holocaustos, tocar o shofar, porque o Senhor vai liberar a bênção, né? As nossas ofertas subirão diante do Senhor como memória, e o Senhor vai ordenar a bênção para esse tempo sobre as nossas vidas, amém? Então, apresente a sua oferta diante do Senhor aí e vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua direção, louvamos o Teu nome, Senhor, porque ainda que o mês de Ave traga consigo liberações ruins, o Senhor é aquele que abre um caminho de vitória, o Senhor é aquele que cria manancial no deserto, o Senhor é aquele que dá estratégias para que nós possamos viver o tempo bom do Senhor, o tempo bom, viver a Tua bondade, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor receba cada oferta que está sendo levantada nessa noite. Deus, e que os ciclos de repetição sejam zerados na vida dos meus irmãos, Deus. Que hoje seja uma noite de decisão. Que hoje seja, Senhor, uma noite de posicionamento para viver o novo do Senhor. Para viver uma nova história. Para que haja um fluir, Deus, em nome de Jesus. Pai, quebra, Senhor, toda maldição referente a esse tempo. Quebra toda maldição que os tronos lançam, Senhor, sobre as nossas vidas. E que nós possamos viver as Tuas verdades, Eterno. Viver o Teu tempo. Viver, Senhor, aquilo que o Senhor separou. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Abençoo cada vida que está assistindo, aqueles que assistirão depois, aqueles que entrarão depois. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam ativados, liberados para fluir dentro desse mês de Ave, com a Tua verdade, com a Tua essência. Deus,
que o perdão esteja no coração de cada um, que o serviço esteja no coração de cada um, que a adoração, Senhor, flua, Deus, como fontes que agradam, fontes limpas que agradam o Senhor. E que dentro disso, Senhor, seja um tempo onde nós possamos gerar coisas novas. Deus, eu abençoo cada um. Que cada um viva a tua essência e a tua potência. Pai, em nome de Jesus, que o ciclo do mês de Tammuz, Deus, seja fechado na vida de cada um e que nós possamos viver as verdades desse tempo. Libera os teus anjos. Libera os teus anjos, os anjos que o Senhor determinou para esse tempo. Deus, para fazer com que nós venhamos avançar nesta terra. Que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Eu abençoo cada um para viver as potências deste mês. Eu abençoo cada um para viver o novo do Senhor neste mês. Deus, e que o teu nome seja glorificado, Pai, nas nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome, Paizinho, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você viva a potência do céu nessa terra, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe.